Olá, seres, tudo bem? Vou falar sobre a América Central. A América Central tem algumas características bem interessantes. Ela é muito parecida com as características culturais, características econômicas da América Latina como um todo. É uma população bem restrita. É conhecida também como uma região, pejorativamente falando, como uma região. Tem várias repúblicas, repúblicas das bananas, em que diversos golpes militares sucessivamente, um golpe militar, vem outro militar e toma o poder. É uma influência do norte da política econômica do Big Stick, dos americanos. Uma região muito complexa, de importância estratégica para o transporte, como, por exemplo, o Canal do Panamá. E economicamente é relacionado sempre, é chamado de República das Bananas, por questões políticas e também por questões de produção mesmo. Qual é o gênero que eles mais produzem? Banana, caf- cana, café, coisas tropicais, elementos tropicais, ok? Começando então, vamos virar aqui. A sua origem europeia, assim como toda a América, ela tem a sua população então mesclada entre de origem europeia, diversos segmentos europeus, diversos países europeus, e indígenas, ok? Reparem só nessa sopa de letrinhas de países. A região da América Central, então, Guatemala, Belize, Honduras, Panamá, Cuba, Bahamas, República Dominicana, Haiti, Porto Rico. Percebam que é uma região que hoje a gente associa muito com turismo. Região de Bahamas, é, Jamaica. Jamaica as pessoas associam com outra coisa, porém, geralmente você associa muito com lua de mel de casais recém-casados indo para essa região curtir, ok? Guatemala, 15 milhões de habitantes, praticamente um terço de toda a população da região da América Central. A Guatemala é a região mais populosa. O Panamá, que a gente vai falar sobre o canal do Panamá, é uma região importantíssima estrategicamente. Cuba, no período da Guerra Fria, sempre antagonizando contra os Estados Unidos. Haiti, também iremos falar no próxima imagem, uma região super pobre. E, além do turismo, uma região do Mar do Caribe, existem algumas questões também relacionadas a que a gente sempre ouve falar sobre ciclones e terremotos. É uma região, então, base econômica ou é o turismo, ou turismo ou produção de gêneros agrícolas tropicais. E é afetada diretamente por ciclones, uma região de formação de ciclones, tem até um vídeo meu explicando sobre isso, e terremotos também, ok? Base econômica, como eu já falei para vocês, adiantando um pouco, café, banana, cana-de-açúcar, o turismo de maneira geral, Trinidad e Tobago com petróleo, mas principalmente Ilhas Caimã, Ilhas Virgens e Bahamas. Ah, conhecido como turismo também? Sim, turismo, ok, pode ser. Mas principalmente é uma região de lavagem de dinheiro do tráfico internacional. Muitos brasileiros mandam dinheiro para essa região, dessa região aqui, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Bahamas, porque são regiões em que você não tem, são isentas de impostos. São regiões em que são chamadas de paraísos fiscais. Enquanto que os outros países utilizam muito na produção de gêneros tropicais como café, banana, exportação de cana-de-açúcar. Cuba é um grande exportador de cana-de-açúcar, com base em empresas agrícolas estrangeiras. A região, por exemplo, das Ilhas Caimã, Virgens e Bahamas são paraísos fiscais, em que existe centenas, centenas mesmo de empresas que às vezes utilizam um escritório vazio, fantasma, que utilizam somente o endereço de correios, às vezes só uma caixinha de correios para identificar como sendo uma empresa, e nessa empresa você vai fazer algum tipo de lavagem de dinheiro, ok? Do tráfico de drogas, pessoas que
corrupção brasileira, muito dinheiro vai para essa região, que você não tem, diferentemente quando você abre uma conta, aqui você tem que botar o seu nome na conta. No paraíso fiscal, não. No paraíso fiscal você tem um número. Então, com esse número, você vai e consegue pegar o seu dinheiro. Ou seja, qualquer um pode abrir uma conta lá sem identificar de onde vem esse dinheiro. Por isso é chamado paraíso fiscal, muito utilizado para lavagem de dinheiro. Ok? É interessante, então, perceber o seguinte, que a América Central ela é principalmente conhecida como República das Bananas por conta dos diversos golpes militares e, atualmente, pelo turismo e lavagem de dinheiro internacional de drogas e qualquer coisa ilícito que aconteça. Uma boa parte desse dinheiro está nessa região, que é uma coisa muito triste a se pensar, né? Na próxima imagem, a gente vai falar sobre Panamá. Imaginem só, reparem só nesse nosso mapa aqui. Se você tem um navio e você quer ir para a região, continente africano como exemplo, você tem que dar a volta na América do Sul e ir para a Europa e para o continente africano e assim por diante. O que aconteceu? Eles fizeram exatamente o seguinte, o canal do Panamá, que é essa imagem que está rodando aqui, vou até botar para rodar novamente. O Panamá, ele é conhecido também pelo seu chapéu, tipo Panamá, e por isso daqui, ó, olha que fantástico. Fizeram um corte de alguns quilômetros, ligando os dois oceanos, fazendo então que os navios que precisavam fazer toda essa volta para chegar à Europa, para chegar ao continente africano, agora não seja mais necessário isso. O que acontece? Vou até aumentar a imagem para vocês ficar mais legal aí. Olha só. Esse é o canal do Panamá. E é assim que funciona. O navio vem, ele entra nessa comporta aqui, a água sobe, faz com que exatamente o seguinte, é como se o navio fosse transportado em vários degraus de água, fazendo com que ele percorra quilômetros e mais quilômetros na terra, né? Fazendo com que ele suba, né? Ele está subindo como se fosse um elevador hidráulico, realmente, ó. Percebam só que aqui, ó, a água vai subir e para a próxima etapa, indo cada vez fazendo o seguinte, que uma economia de combustível, economia de tempo no transporte internacional. Então, a região do Panamá ela é importantíssima quanto a essa questão de transporte internacional. O Canal do Panamá foi ser construído, cavado em 1880, praticamente terminou em 1914, quando os Estados Unidos assumiram e finalizaram o projeto. Os americanos, então, como eu já falei, têm uma grande influência nessa região, eles dominaram o Canal do Panamá até o ano 2000, e aí devolveram para o Panamá. Percebam a influência americana no domínio de uma coisa que é importantíssimo para o país Panamá. E o Panamá tentou construir, não conseguiu, entregou em mãos para os americanos. Ok? Na próxima imagem, iremos falar sobre o Haiti. O Haiti, vou aumentar a imagem novamente para vocês, porque eu já tenho uns mapas maiores aqui, infográficos maiores. Aumentado, o que vai ser? O Haiti, então, é uma região extremamente pobre. Uma característica interessante, foi um dos primeiros países a conseguir a sua independência ante aos europeus, ante aos colonizadores europeus. Era uma república negra das Américas, era um símbolo muito interessante. Foi, como eu já falei, o primeiro a ser independente. Porém, como eu já falei, essa região como um todo é conhecida por ser República das Bananas, com vários tipos. Um ditador assume, o outro cai. Uma região muito prejudicada por questões políticas. Reparem só que o Haiti é uma das regiões mais pobres do mundo. Menos de 63% das pessoas têm água potável. 60% da população como um todo ela é subnutrida. E viveu em torno de vários golpes militares, assim como toda a região. Um dos mais conhecidos é o Papa Doc, que ele ficou bastante tempo no poder. E toda vez que tem um militar
tem um golpe militar, geralmente a população fica a ermo, né? Tem mais um golpe, oligarquias, o domínio econômico, não, logicamente, não é uma democracia plena, faz com que, por exemplo, economicamente falando, ela se torne cada vez pior, sem a liberdade econômica e assim por diante. Para piorar a história do Haiti, além disso tudo, ditadores, uma população subnutrida, pouco acesso à água, o que aconteceu? Em 2010 aconteceu um terremoto que destruiu o que pouco já tinha, destruiu quase tudo. Mais de 220 mil pessoas morreram em 2010. Uma forma de tentar contornar isso, ajudar a população do Haiti, a ONU, a Organização das Nações Unidas, pediu ao Brasil que durante 2004 e 2017 o Brasil ele ficasse como uma missão militar, cuidando, fazendo segurança nas regiões, impedindo que a população fosse saqueada. Aconteceu o terremoto, todo histórico de pobreza, e assim por diante. Então o Brasil ele foi importante para tentar controlar ou ajudar a região do Haiti. Nessa imagem aqui, vocês vão perceber o seguinte, que uma das populações que mais migraram para o Brasil durante esse período, que hoje foram os haitianos. Os haitianos saíam, logicamente, do Haiti, vinham para a região do Panamá e entravam, tentavam entrar no Brasil a partir do quê? Da cidade de Porto Velho, em direção a São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Mas por quê? Se a região do Haiti, o país Haiti, está destruída economicamente, a população jovem quer ir tentar trabalhar em outras regiões. O que acontece? Eles emigram. E o Brasil, então, por conta de uma política de recebimento de pessoas do mundo como um todo, diferente dos americanos, tem uma questão imigratória bem difícil. Aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade muito grande, assim, de agregar imigrantes. E por conta disso, existem tantos haitianos. Aqui, por exemplo, no Rio, é muito comum a gente conseguir ver haitianos trabalhando nas praias, trabalhando, e você vê, né, vendendo óculos de praia, óculos escuros nas praias. É por conta disso. A região do Haiti, destruída economicamente, com diversas ditadores, e, para piorar, uma região que é influenciada por ciclones. Para piorar, como eu já falei, terremoto. Na próxima imagem, a gente vai falar sobre Cuba. Cuba também tem uma história muito interessante. Reparem só nesses dois vídeos, eu vou botar logicamente novamente em tela maior. O Cuba, ele é conhecido, além das suas praias muito bonitas, é uma praia realmente mar caribenha, a região é muito bonita. Cuba é também conhecido por esses carros aqui, carros antigos da década de 50 dos Estados Unidos, Ford. Por quê? Qual é o histórico de Cuba? Cuba, assim como é uma ilha, assim como outros países na América Central, ela tinha uma influência muito, assim como tem hoje de outras regiões, é uma influência americana. O que aconteceu? Os Estados Unidos tinham uma influência muito grande na região cubana. Cuba, era praticamente um grande cassino, é um grande resort americano. A região de Cuba era digamos assim, a região de Arraial do Cabo, a região nordeste nossa, como, os americanos iam tirar férias, passar férias em Cuba. Então, uma influência muito grande dos americanos. No processo da década de 50, que seria um processo de América Latina como um todo, começou o processo da esquerda tentando tomar o poder, revoluções socialistas com influência da União Soviética, fez exatamente o seguinte: a região cubana, ela tinha o Eugênio Batista como sendo símbolo americano, Fidel Castro com outras pessoas fizeram uma revolução socialista na ilha de Cuba. Por conta disso,
Hoje, a ilha de Cuba, ela é, como poderia dizer? Se ela tinha uma influência muito grande dos americanos, hoje ela sofre um embargo americano, um embargo econômico. Mas o que que representa? Isso daqui é a imagem que eu mostrei para vocês. Esse vídeo mostrando um carro desse naipe sendo utilizado normalmente pela população, só tem esse tipo de carro praticamente lá. Mas é o seguinte, que Cuba, ela foi um símbolo da União Soviética, atualmente Rússia, para tentar, ela é próxima dos Estados Unidos. Por conta disso, ela ela era usada, Cuba, a região de Cuba, ela era usada para afrontar os americanos. A União Soviética utilizava isso. E qual era a moeda de troca? Como Cuba, ela tinha um embargo econômico, ou seja, ninguém conseguia fazer comércio com Cuba, a região cubana, ninguém conseguia mandar petróleo e assim por diante. Então, Cuba é uma região que depende muito do quê? Dos países que eram socialistas, a União Soviética na época, e atualmente até a Venezuela, que ainda tem esse pezinho, ou China, com o socialismo, mandando petróleo para ela, como exemplo. Então, a região de Cuba, ela é bonita, tem características muito específicas da sua economia, como, por exemplo, cana-de-açúcar, produção de açúcar, só que ela vive um embargo econômico americano que faz com que sua economia seja extremamente prejudicada. Tanto é que não tem. Olha os carros que são utilizados. Bota depois no Google que vocês vão ver que os carros são da década de 50. Então Cuba parou na década de 50 por conta do embargo econômico americano. É uma coisa ruim? É. Na época da Guerra Fria existia um motivo. Por conta disso, existe uma dependência econômica de Cuba muito grande dos países mais aliados a ela, com uma visão mais da esquerda, uma visão socialista, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, mostra exatamente isso. Enquanto no período da União Soviética ele existia, Cuba recebia petróleo dela, e atualmente é da Venezuela, ok? Cuba, então, até hoje, vive não uma democracia, vive um processo de ditadura, assim como outras regiões da América Central. E o nome do presidente, eu acho que eu até cheguei a anotar o nome do presidente de Cuba, atual, né? O presidente de Cuba é Miguel Díaz-Canel, mas é um presidente escolhido pelo Partido Socialista. Então, assim, não existe, ninguém votou, entendeu? Ninguém votou para chegar, eu escolhi esse presidente, ok? Esse embargo econômico, ele aconteceu a partir de 50, década de 50, 58, e mesmo assim, Cuba ela é conhecida com coisas muito interessantes, como ter um índice de saúde e educação fantástico. Então, quando você pensa assim em saúde, acesso à saúde e acesso à educação, Cuba é exemplo mundial disso. Mas não tem uma democracia e, por conta disso, é uma região que tem sérios problemas econômicos. Ok? Vamos para a próxima imagem, que eu acredito que é finalizando. Então é isso. América Central, pejorativamente conhecido como República das Bananas, sofre ciclones, terremotos e sua parte política, e vive atualmente do turismo, lavagem de dinheiro em algumas regiões e gêneros agrícolas tropicais, como banana, ok? Abraços e até o próximo vídeo.